Boa tarde, pessoal. Espero que estejam todos bem. A gente vai falar aqui nessa aula sobre os dois últimos arquétipos, os dois arquétipos de Jung, que também a gente vem fazendo um pequeno estudo da relação desses arquétipos com o processo de desenvolvimento da consciência, né, com a jornada do herói. Hoje a gente vai falar aqui do arquétipo do sábio. Vou colocar a imagem do sábio aqui para nós. Aqui. Né? Então, vai dizer aqui no sábio, né? Percepção de múltiplos pontos de vista e das porções de realidade em cada uma delas. É o momento do despertar da sabedoria total e comprometimento com a verdade. Meta, verdade, entendimento. Medo, fraude ou ilusão. Resposta ao problema, ao dragão, né? Estudá-lo, compreendê-lo ou transcendê-lo. Tarefa, alcançar o conhecimento, a sabedoria e a iluminação. Dádiva, ceticismo. Entenda aqui o ceticismo como ir além das falsas crenças, né? Um comprometimento com a verdade, não o ceticismo, que é uma manifestação, né, de uma das nossas defesas, né, que é essa parte nossa que sabota a possibilidade de enxergar aquilo que nos conecta verdadeiramente com a nossa essência. Né, o ceticismo, no aspecto negativo do ceticismo, ele fecha possibilidades, né? Ele é uma proteção, porque, inclusive, conta uma proteção em relação também à nossa autorresponsabilidade, né? Porque se não há um propósito por trás das coisas, né? Se tudo é aleatório, se não existe espiritualidade, por exemplo, significa que tudo pode ser feito, significa que não há lei de retorno, significa que não há um mistério, né? E para alguns esse mecanismo é uma maneira de se proteger. Então é importante entender aqui que o ceticismo que nós estamos falando é o comprometimento com a verdade, é não ser um crente, não pegar um conhecimento emprestado sem que você tenha vivido ele, né? Sem que isso tenha comprovado a veracidade daquilo, né? Sabedoria, dádiva, né? Sabedoria e desprendimento. Então a gente vai falar aqui um pouquinho, né, sobre esse arquétipo do sábio. Bom, vamos lá. Então a primeira coisa que é bem simples de entender esse arquétipo, né, que o próprio nome do arquétipo já resume o que o arquétipo está querendo dizer. Tem uma coisa que a gente busca para o nosso processo de cura e de integração, que se chama perdão. Olha que interessante isso, né? Estou falando de um trabalho de cura, né? A gente falou muito sobre isso, um trabalho de cura da minha criança ferida, né? Uma criança onde essa ferida originou no choque de desamor que a criança viveu com o pai e com a mãe, né? E que nós só vamos poder perdoar de fato os nossos pais. Entenda que o processo de cura se dá através desse perdão, porque somente depois do perdão é que eu vou poder sentir a gratidão. E com essa gratidão eu vou poder honrar esse pai e essa mãe. Agora, esse perdão, ele é um fruto da árvore da compreensão. Ele é um fruto da árvore da sabedoria. Quando eu posso compreender que o pai e a mãe que eu tive são exatamente o pai e a mãe que eu precisava para integrar nessa minha existência algo relativo ao processo de desenvolvimento da minha alma, e que foi exatamente esse pai e essa mãe dentro do jogo divino, como presente divino,
que possibilitaram a ascensão e evolução, né, a partir desse ponto de trabalho. Essa compreensão, ela é o fruto de uma jornada. Ela passou pelo buscador, né, que usou essa força, essa energia de investigação, apesar de que o sábio também traz essa energia, né, essa energia de exploração dos sinais, essa relação de causa e efeito, né, conhecimento também compreensão, mas o espírito de busca, principalmente. Né? Passou pelo mago, que vai removendo camadas, transformando essas couraças, né, trazendo de volta essa energia que foi utilizada em proteção, pela visão do governante. Mas veja que, em algum momento, bate a porta a necessidade de uma compreensão ainda mais profunda. Uma coisa é a busca de uma compreensão de um determinado momento, outra é a busca da compreensão daquilo que está por trás de tudo. Então, o arquétipo do sábio, quando ele emerge, ele está chamando, ele está batendo mesmo a porta da verdade. Em algum nível, esse sábio se manifesta ainda, é válido em algum nível dos estágios de evolução do sábio, a verdade relativa, até que na evolução do sábio sobre a verdade pura. Né? Aquilo que, tirando tudo que é ilusão, aquilo que permanece, aquilo que é verdade de fato. Então, o primeiro ponto importante é que o Mahalila, ele era inicialmente conhecido como jogo do conhecimento, né? A gente estudou isso, era Gyan Chalpad, ou Dhinana Chalpad, jogo do conhecimento, jogo do autoconhecimento. Eu já disse que o Mahalila é o jogo do arquétipo do buscador, a gente já viu o Mahalila que ele é o jogo do arquétipo do guerreiro, é o jogo das diversões, é o jogo do louco, a gente vai falar do louco agora há pouco, mas ele é o jogo do sábio. Olha que interessante. Porque o objetivo do jogo é exatamente favorecer a imersão dessa sabedoria, que não é só conhecimento. Entende? Quando o jogo fala Chalpa de conhecimento, não é o conhecimento emprestado. É o conhecimento relacionado à verdade, é o que a gente chama também de insight. Uma coisa é quando eu sei. O buscador, muitas vezes, ele sabe, ele fez relação de causa e efeito, ele está entendendo que é por aqui, que é por ali, mas ainda não interiorizou aquele conhecimento. Né? Quantos depoimentos a gente recebe? Nossa, eu já sabia disso. Nesse último retiro mesmo, algumas pessoas falaram, nossa, eu já sabia disso, mas dessa vez agora, através dessas dinâmicas de catarse e de outras coisas, agora eu sei o que é. Né? Então, a convocação do sábio é uma convocação importante. Então, se eu estou falando de sabedoria, o sábio ele vem iluminar uma ignorância. Ele vem iluminar aquilo que eu ainda não pude ver. Ele vem trazer, levar para um outro nível de compreensão. Então, quando a gente está trabalhando, né, com os nossos clientes, e surge o arquétipo do sábio, o teu papel como facilitador é, então, iluminar a ignorância. Botar em xeque um pouquinho aquelas convicções, as certezas. O sábio, então, vem ampliar as possibilidades, vem ampliar os horizontes. E, para isso, ele também vai ser provocado na sua humildade. Por quê? Olha só. Deixa eu voltar aqui a compartilhar. Vou voltar aqui a compartilhar a tela com vocês. Só um minutinho. Vamos lá. Estamos aqui na tela. Então, vamos ver aqui os níveis do sábio. Olha só. No aspecto negativo, aqui traz aqui, né? Isolamento, ausência de sentimentos, torre
de marfim. Acho que a própria imagem, alguém me pergunta o que é a Torre de Marfim, o próprio símbolo já mostra, né? Estou distante, estou acima, né? Também traz essa coisa de frieza, né? Ficar acima do mundo, atitudes e comportamentos críticos, superiores e pomposos. Então, o sábio no aspecto negativo, ele acaba de conhecer, ele entra em contato com a verdade e por ele deter a verdade, ele se sente superior ao outro. Aqui a gente vai fazer relação, para quem não lembra, pode voltar nos vídeos aí no estudo das 3 principais máscaras. Nós estamos falando aqui da máscara da serenidade, né, do retraído, né, aquele que não sente, do ego espiritual, aquele que acha que está acima do outro porque detém um conhecimento. Então, por exemplo, costumo dar o exemplo, né? Você vai lá, faz um retiro no final de semana, faz ali um processo de autoconhecimento, um trabalho espiritual, ou qualquer coisa que faça você enxergar as coisas de uma outra forma, né? Você sente que teve um acesso a uma sabedoria maior, aí vai visitar os pais no final de semana, chega lá na casa dos pais no domingo, aí está o pai, a mãe, os irmãos, sentados no sofá, comendo frango, assistindo Faustão. E aí você olha aquilo, né, e começa a julgar, começa a criticar. Mas mais do que isso, naquele momento, você teve acesso a uma verdade e se sente superior ao outro. E condena o outro por não ter acessado ainda aquela percepção, aquela verdade. Isso é uma manifestação do aspecto negativo do sábio. Porque o sábio, no aspecto mais elevado, ele começa a entender que a verdade tem uma certa relatividade. Ela é relativa, é possível ver de muitos âmbitos. O sábio ele vai se tornando humilde com a evolução dele. Ele vai... aquela coisa do só sei que nada sei, é a frase perfeita do sábio no último nível. Mas é um só sei que nada sei comprometido com aquilo que sobra a partir disso. Ele é aberto, ele é receptivo, ele é humilde. Né? Percebe que a atitude do arquétipo do sábio, quando a gente fala um arquétipo do sábio, a gente imagina um idoso, de barbas brancas, né? Um arquétipo básico, né? Do velho sábio, ou da velha sábia, né? Da anciã. Né? O olhar sereno, poucos movimentos, né? O movimento que ele faz, ele vai ter um melhor aproveitamento dos movimentos que ele faz. Ele não desperdiça uma ação. E as ações são mais assertivas, né? Quem joga futebol, tem lá um boleiro que já é mais antigo, que é mais velho, mas que já está com o corpo cansado, pode observar que ele corre menos, faz pouco, mas ele se posiciona bem, e aí ele dá um toque certo, na hora certa, faz pouco, mas faz movimentos certeiros, por exemplo. Né? É uma atitude de mais parcimônia, de mais equilíbrio. Né? Então, fechando aqui, né, no aspecto negativo, tem esse isolamento, que é aquilo que a gente estudou na máscara da serenidade, eu me sinto superior, então eu não faço contato, eu não me aproximo do outro, eu não faço empatia com o outro, eu não crio vínculo. E eu não posso, inclusive, ver enxergar a perspectiva do outro. Né? A ausência de sentimentos, que é o próprio dessa máscara também, esse orgulho, né, esse aspecto que está descrito aqui. E aí depois vem um próximo nível, né, que é muito interessante, que por isso que ele está acima do nível do aspecto negativo, que é o chamamento. Aí está escrito aqui, confusão, dúvidas, profundo desejo de encontrar a verdade. Né? Então, isso é muito legal. Então, quando as nossas certezas são balançadas, a gente pode, então, começar a despertar para o próximo nível, que é o nível 1, que é a busca da verdade ou da objetividade. Então, se a gente está, isso é muito comum, trabalhando com uma pessoa, às vezes a gente atende aí terapeutas,
líderes espirituais, pessoas que já têm uma grande trajetória, realmente, que tem mesmo uma sabedoria, que realmente tem um trajeto mesmo a ser respeitado, e nós também não estamos fora dessa possibilidade, qualquer um de nós, né? Quando surge esse arquétipo, então a gente vai ter que olhar aonde que aquela estrutura psicológica ela ficou estagnada naquele nível de conhecimento. Ela passou a ter uma convicção daquela verdade, alguma coisa na vida dela já não está encaixando, já está desmoronando, não está funcionando, e ela não está conseguindo compreender porque não está encaixando no arcabouço dela. Então, esse repertório, né, algumas ideias, elas perdem o prazo de validade. Né? Esse repertório, ele precisa ser ampliado, né? E às vezes estagna também. Então, quando vem essa confusão, é uma brecha, né, para que ele novamente se coloque dentro do arquétipo, com humildade, na busca pela verdade. Aí, o nível 2, o ceticismo no sentido positivo, que é questionar as crenças que vieram prontas, conhecimento emprestado, né? Consciência da multiplicidade e da complexidade da verdade. Olha lá, como eu disse, né, toda verdade é vista como relativa. Aceitação da subjetividade como parte da condição humana. Experiência da verdade ou verdades definitivas. Sabedoria. No nível 3, né, a Carol Persson, né, já vai começar, ela fala que é o último capítulo, né, ela chama aqui de O Sábio e a Libertação dos Vínculos e Ilusões. Percebe que o sábio é o arquétipo que antecede o próximo arquétipo, que nós vamos já falar na sequência, que é o louco. Então, essa libertação dos vínculos e ilusões é quando ele já está querendo se saltar para a casa 68 do jogo mesmo, que é a unidade, que é a liberação mesmo. Que é quem sou eu? Essa é a pergunta que bate no último nível, na porta da casa do sábio. Quem sou eu? Essa verdade existencial mesmo, né? Sobre a criação, sobre o meu papel no mundo. Né? Então, no nível máximo, ele começa a lidar com questões mais profundas, essenciais e afirmo aqui também espirituais. E aí não cabe eu aqui ficar narrando todo o conhecimento ou até sabedoria a respeito do que são essas verdades. Importante a gente entender aqui o papel do arquétipo, né? E aí a gente conseguir fazer essa relação com a questão que está se trazendo. Né? Ok? Então, acho que aqui ficou bem claro o arquétipo do sábio. Depois, quem estiver assistindo o vídeo, pode mandar para mim, tá? Diretamente. Como esse vídeo não está tendo interação ao vivo, vocês podem mandar para mim sem problema. Perguntas específicas dentro do tema que eu posso responder vocês diretamente no WhatsApp, sem problema, tá bom, gente? Vou passar aqui para o próximo arquétipo, então. Então, aqui nós temos o último arquétipo. Nós já falamos muito sobre ele, já trabalhamos ele aqui, que é o arquétipo do louco, né, que vai falar da liberdade, alegria, prazer em viver, o momento de estar vivendo plenamente o presente, um dia de cada vez, com profunda devoção pelo próprio viver, né? A meta, fruição, prazer, né? Vivacidade, né? Divertimento. O medo é a apatia. Resposta ao dragão ao problema, brincar com ele ou pregar-lhe peças. Tarefa, confiar no processo, gozar a jornada pelo seu prazer intrínseco. Dádiva, alegria, liberdade e liberação. Então, o arquétipo do bobo, como a gente já
Deixa eu só voltar um pouquinho aqui. Como a gente já vem trabalhando, né? Ele está falando, então, de espontaneidade, está falando da nossa criança, né? Está falando de ver a vida como se ela fosse um jogo, não levar tudo tão a sério. É como se o jogo estivesse dizendo dando um sim para você se divertir. Um sim para o prazer. É o jogo dando um sim, empurrando você nessa direção. Ele está dizendo, ele está revelando tudo aquilo que não é isso. Então, por exemplo, o tirano interno, o controle, a autoexigência, a autopunição, né? Essa coisa dura, né, de você com você mesmo. Então, esse arquétipo ele vai trazer a revelação daquilo que ainda não é o arquétipo e trazer essa autorização. Isso é um ponto muito interessante, que só a manifestação do arquétipo no jogo, nesse processo, já tem um poder incrível. Porque é como se tivesse o papel, como se a vida pudesse, através dessa ferramenta, através de você, através do jogo, dar um sim para a pessoa. E o seu papel é conseguir dar esse sim para ela. E dar esse sim para ela entender e começar a entender que essas vozes, essa parte que está exigindo, cobrando e apertando e controlando, não é a vida. Não é o que o jogo está esperando dela. É uma voz de autossabotagem dentro dela. E ela precisa começar a enxergar essa estrutura, né? Então é importante também entender que o louco está falando de espontaneidade. Ele está falando de espontaneidade naquilo que eu posso ser. Então, se eu estou sentindo raiva, eu estou sentindo raiva. Se eu estou sentindo tristeza, eu estou sentindo tristeza. A criança é assim. A criança, quando ela fica triste, ela chora. Ela está com raiva, ela manifesta. Daqui a pouco ela já está brincando de novo. Ela já está rindo de novo. Essa fluidez das emoções e autenticidade dessas expressões, né? Sem máscara. Poder ser o que se pode ser e está tudo bem, né? Relaxa um pouco, né? Todos nós precisamos desse arquétipo. Quem não precisa desse arquétipo, né, gente? Então, eu acho que a gente fechando aqui, vou passar rapidinho aqui novamente a última etapa aqui do louco, mas a gente trabalhou tanto com ele, eu sei que está já bem claro. Então, olha lá, a sombra dele é a autoindulgência, preguiça, gula e responsabilidade. Então, no aspecto negativo, que já não é ele no aspecto verdadeiro, no aspecto, entenda isso, né? No aspecto potencial dele. Então, eu posso pegar, né, transformar esse sim para mim em autoindulgência, em preguiça, em gula, responsabilidade, né? Perder um pouco o foco, a direção que o jogo está levando. Então, quando isso ocorre, isso não é o bobo naquilo que ele propõe, né, o louco. Chamamento, né, enfado, tédio, desejo de gozar a vida mais intensamente. Então, ele também vem quando a gente vai sentir, ele começa a evoluir quando a gente vai sentindo que não está fluindo, que não está bom, vou ter que encontrar outras alternativas, um jeito mais prazeroso de seguir meu caminho. O nível 1, a vida é um jogo para ser jogado pelo prazer de fazê-lo, né? Então, o nível é estar percorrendo o caminho, indo na direção que precisa, mas sem peso, entendendo que se trata de um jogo. Então, já é poder estar nessa fluidez, nesse prazer, nesse desejo de gozar a vida, mas jogando o jogo, compreendendo que é um jogo e fazendo o caminho. Nível 2. Aí aqui vai dizer que, né, esperteza usada para fraudar os outros, para sair de encrencas, para dizer a verdade sem ser castigado por isso. Aqui é o arquétipo do o trapaceiro é o arquétipo do trickster. Vamos entender uma coisa aqui, né? De repente, isso pode te confundir um pouco. O trickster é aquele que vai dar um olé no ego. Ele tem essa coisa da trapaça, mas é aquele que ele tem a traquinagem. Todo jogador, ele tem uma coisa do trickster, entende? Ele tem uma sagacidade, ele tem um feeling, né? Que às vezes tem partes nossas que a gente precisa negociar com elas. Né? Às vezes eu preciso jogar com essas partes minhas. Né? Eu preciso negociar com elas, né? E às vezes a gente dá um olé no próprio ego, porque ele dá um olé na gente constantemente.
né? Você quer ver, por exemplo, quando eu digo que você tem que ser menos exigente com você, aí você olha para a sua autoexigência já se exigindo. É o tirano entrando pela porta dos fundos, né? E esse é o aspecto negativo, né? O aspecto positivo é eu olhar para essa minha parte, entender que ela está ali e de vez em quando, às vezes eu preciso flexibilizar um pouquinho, né? Mas sem perder de vista, né? Sem perder de vista. Vou dar um exemplo, né? Eu recentemente estava aqui numa empreitada de muito trabalho, e aí ia ter aqui onde eu moro aqui na comunidade, ia ter uma cerimônia espiritual muito bonita, que eu amo de paixão, que para mim é meu parque de diversões, é onde eu estou feliz, é onde eu realmente me sinto realizado. E aí, que eu estava com muito trabalho e teve esse chamado para essa vivência, e eu cheguei à conclusão que praticamente não daria para mim ir, que se eu fosse mesmo responsável, eu ficaria aqui continuando fazendo as coisas que eu tinha que fazer. Mas aí eu percebi que tinha uma parte minha ficando muito incomodada. E a minha esposa também, que eu queria que eu ficasse com a minha filha nesse dia. Mas eu fui percebendo que tinha uma parte minha ficando bem embirrada com isso. E eu lembrei, aí eu comecei a olhar, percebi a atuação de uma parte minha que ficou bem incomodada, e lembrei quando eu era criança. Eu, preso em casa, no portão de casa, vendo os amigos jogando bola, querendo brincar também, e minha mãe mandando eu limpar a casa. Por que eu não posso? Por que não? Aí, eu percebi essa criança dentro de mim, magoada com esse processo, e aí com inúmeros desdobramentos, até que eu percebi que eu tive uma sacada. Eu falei, eu estou trabalhando bastante, eu estou conseguindo fazer muito, eu preciso negociar, preciso com essa criança, preciso de vez em quando dar um docinho para ela, preciso botar ela para brincar, preciso dar espaço para ela se divertir, mesmo que isso mexa um pouquinho com aquilo que eu coloquei para mim como responsabilidade, né? E aí, então, parei tudo, né? Sabia que era um aspecto ainda de um aspecto infantil meu, mas resolvi atender porque eu sabia que isso era importante, né? E aí fiz isso. Então, consegui alguém para ajudar a cuidar da minha filha, fui lá e me dei isso, me dei essa experiência. Foi maravilhoso, fiquei muito feliz, minha criança se sentiu atendida, se sentiu nutrida, fiz minhas negociações internas, e aí ficou tudo bem, né? Isso foi um jeito de driblar uma parte que, se eu fosse pelo fluxo dela, as coisas não iam dar muito certo, entende? Mas o Trix, então, é esse que entende o mecanismo e vai fazer um caminho diferente daquilo que o mecanismo está te provocando, porque o mecanismo que ele me provocar era a vingança. Era, no final, eu não ir, eu ficar zangado, achar que era culpa de um, que era culpa de outro, né? Ficar zangado até com o meu trabalho, alguma coisa assim, e me sabotar. Tá? Então fica aí essa sacada para vocês. E o nível 3 é a vida vivida plenamente no presente, né? A vida é festejada pelo seu valor intrínseco e vivida no presente, um dia de cada vez, né? É isso. É aqui que a gente encerra essa jornada dos 12 arquétipos, né? Podendo viver a vida de forma festejada, alegre, espontânea, e de forma divertida. Enquanto a gente não chegou na fase divertida da vida, a gente não fechou a jornada ainda. Fica a dica, tá bom? Então, também fechando aqui então a transmissão dos 2 arquétipos, eu aguardo depois qualquer dúvida, vocês podem enviar diretamente para mim. Tá bom, gente? Que esses 2 arquétipos estejam presentes na vida de vocês e que possamos, né, cada vez mais exigir menos da gente mesmo
que a gente tenha, assim, o direito, né, de ser feliz, de ter prazer, de brincar e de ser o que se pode ser. E tá tudo bem. Namastê. Até a próxima aula, né? A gente se fala. Beijos a todos.